Olá, pessoal, boa noite. Eu estava tirando umas dúvidas lá no grupo, mas começou a surgir muitas, eu não tô dando conta de responder. Aí eu vim ao vivo aqui para aproveitar esse vídeo só pra gente tirar dúvida, tá? Eu vou esperar o pessoal chegar aqui, vamos aproveitando e eu vou responder as dúvidas que vocês tiverem aí, vou tentar ajudar. Só vou esperar chegar as perguntas aqui. Vamos lá. A Márcia, do Rio de Janeiro. Gente, aproveitem, tirem suas dúvidas. O pessoal quer saber sobre chantilly. Vê aí o que vocês querem perguntar, que eu tô aqui agora para tirar uma dúvida aqui rapidinho. A Rosa Priscila. Deixa eu ver aqui, começa a chegar, subir. Vamos lá. Como foi o fim de semana de vocês? Fizeram muito bolo? Fiz bastante, amanhã tem mais um monte de bolo. Vamos lá, pessoal, cadê o povo que tava lá no grupo querendo saber do chantilly? Aproveitem aí para perguntar. Beijo para Pernambuco. A Kathleen Parisi perguntando o passo a passo da torta no aro. Pessoal, nós fizemos a torta no aro ontem, eu e o Alexandre Dantas, na verdade o Alexandre Dantas ensinou pra gente. A torta, para começar a fazer no aro, vocês precisam passar óleo em volta do aro. E em vez de passar farinha, vocês vão passar açúcar. É como se estivesse untando o aro com o óleo e o açúcar. Para quando você vai tirar o aro, ele não fica grudado. Vocês perceberam que o bolo ficou bem lisinho? Assim, o vídeo lá tá bem explicadinho. Eu postei o vídeo no YouTube hoje para quem não viu. E também tem o vídeo lá no Facebook, tá? Sobre o chantilly, bastante gente perguntando o chantilly que eu uso, como que eu faço, qual é o ponto. O chantilly que eu uso é da Ritz, Past Pride, que é o nome do chantilly que eu uso. Embora a Ritz tenha muitos outros chantillies, todos os chantillies deles são bons, tá? O chantilly deles precisa ficar gelado, ele não pode ficar armazenado como fica, por exemplo, esses UHT, o Lala, Amélia, esses outros não. O chantilly que eu utilizo, ele precisa estar gelado. Então, ele estando bem gelado, não congelado, tá? Não dá para bater ele congelado. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar no bowl da batedeira e vamos colocar bater em velocidade baixa. Tem que ter paciência. Por que o chantilly de vocês, eu vi muita gente falando, às vezes fica poroso, junta ar, porque bate muito rápido, então ele vai formando bolhas de ar. Para evitar essas bolhas de ar, é só a gente bater na velocidade lenta. Entra lá, coloca o chantilly, bate na velocidade 2 e vai acompanhando. O chantilly não precisa ficar muito duro. Ele tem que ficar um chantilly cremoso, como vocês já viram várias vezes eu usando. Por quê? Se ele ficar muito firme, dá muito trabalho para a gente poder espalhar esse chantilly, não fica legal. A gente precisa então do chantilly legal, que a espátula corra com tranquilidade em cima do nosso bolo, tá? Então, independente se é o chantilly que eu uso, se é o Amélia, se é o Norcal, se é o Chantipac, o que vocês utilizem. Chantilly tem que bater em velocidade baixa. Vai fazer com que ele aumente mais e vai fazer ele ficar um chantilly lisinho. Pessoal, é o seguinte, alguns chantillies, por exemplo, o pessoal fica me perguntando, Amélia, é bom? Cada um tem o gosto usa um chantilly que já tá acostumado. Eu, particularmente, gosto muito desse que eu uso, ele fica um chantilly de um trabalho muito bonito. E para quem usa Amélia, por exemplo, o ideal é corrigir um pouco esse chantilly com açúcar. Tá faltando açúcar para que ele fique mais firme. Por isso, nós precisamos fazer o quê? Coloca um pouco de leite condensado gelar. Quando você vai bater lá, coloca meia caixa de chantilly do Amélia, por exemplo, e coloque meia caixinha de leite condensado já gelado. Esse leite condensado vai fazer o quê? Vai fazer firmar esse chantilly, deixar ele um chantilly mais firme, mais encorpado, que vai ficar mais fácil de trabalhar, tá? Não tem segredo. A Is Oliver perguntando se o Ricabung é bom. O Ricabung é bom, você também pode fazer esse mesmo processo de colocar um pouquinho de leite condensado lá para aumentar um pouquinho, tá?
Carlos Lima assistindo. Carlos comprou bolo hoje, tava bom, Carlos? Conta aí pra gente. Suzy Dantas chegou, que legal. Pessoal, sobre tingir, o pessoal fica me perguntando muito em box aí, como que faz pro chantilly ficar vermelho. O chantilly vermelho é um problema, por quê? Porque nós partimos do branco. E o branco, quando entra em contato com o vermelho, ele vai ficar o quê? Vai ficar rosa, não é? Oi, Alexandre, boa noite. Ó, o Alexandre já tá aí. Depois o Alexandre vai ver aí as dúvidas que vocês estão tendo do aro e ele vai tentar responder. Ou nós vamos fazer um vídeo aí ou amanhã ou durante a semana para tirar as dúvidas que ficaram dos bolos de ontem dele, tá bom? Então, pessoal, vamos lá sobre o chantilly vermelho. É um problema, porque quando a gente mistura o branco com o vermelho fica rosa. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos primeiro fazer um fundo que não seja branco, para a gente partir dessa cor e tentar chegar no vermelho. É difícil? É difícil. Fazer vermelho não é muito fácil. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o chantilly branco, vamos colocar lá corante laranja ou corante amarelo gema, que ele puxa bastante para o laranja. E nós vamos sair do branco e vamos partir para um tom já alaranjado lá, um tom mais um amarelo forte. Desse tom para frente fica muito mais fácil de fazer o vermelho. Aí nós vamos pegar, nós temos vermelho morango e vermelho natal, só que colocar uma, duas gotas para atingir de vermelho, nós não vamos conseguir. A gente não pode ter dó. Dependendo da quantidade de vermelho que a gente vai fazer, nós precisamos colocar até um vidro inteiro de corante para conseguir chegar no tom vermelho, tá? Outra coisa, o vermelho, o ideal é fazer ele um pouco antes da hora do uso. Se a gente deixar esse vermelho descansar na geladeira por mais ou menos 2 ou 3 horas antes da gente usar, vocês vão perceber que a cada momento que ele descansa, ele vai subir o tom. Então, se ele fica lá 3 horas descansando, ele vai ficar um tom muito mais vermelho. Inclusive, isso acontece bastante quando a gente tá fazendo o vermelho, a gente faz, finaliza o bolo, põe na geladeira. Quando o cliente vem para retirar o bolo, vocês percebam que o tom de vermelho mudou, porque quando ele descansa, a cor firma, tá? Então tá aí a dúvida. O Alexandre tá passando agora, olhem aí no vídeo, ó, o canal do YouTube dele, que ele tem também bastante coisas legais lá, a arte de confeitar. Então, para quem gosta aí dessa arte de confeitar linda, o Alexandre tá passando o canal. Entrem lá e se inscrevam. Para quem também ainda não está no meu canal, Paula Mello Cake Designer, entrem lá também, que também tem vídeos bem legais. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Paula, se eu fizer um bolo de pasta americana, tenho que fazer quantos dias antes? Pessoal, bolos de pasta americana, Paula fala que tem o vídeo do chocolate. Olha só, lá no canal do Alexandre, ele tem vários vídeos trabalhando com chocolate, então entrem lá. Qual é o nome, Alexandre? Confeitar Alexandre Dantas. Olha, ele tá falando aqui. Entrem lá no canal dele ou entrem no Face dele, que ele também vai começar a postar vídeos legais pra gente também. Pessoal, sobre o bolo de pasta americana, ele é diferente de um bolo de chantilly. Ele precisa descansar e precisa ser prensado, porque quando a gente coloca a pasta americana que é pesada em cima de um bolo que tiver fofo, leve, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir ter um bolo bonito, lisinho, ele vai começar a danificar, ele pode entortar. Então, o ideal para o bolo de pasta americana é fazer ele no dia anterior. Por exemplo, o bolo é para amanhã, então hoje eu faço a massa, recheio, coloco um plástico e deixo ele prensado de um dia para o outro. Amanhã eu vou lá, vou passar um ganache em volta e vou aplicar a pasta americana. Aí eu vou conseguir ter um trabalho muito mais bonito, um trabalho com perfeição. Os bolos de chantilly, eles não precisam ser prensados, porém é muito importante que eles também descansem de um dia para o outro. Ele fica mais acomodado, aquela caldinha que a gente molhou, ela vai acentuando no bolo, também fica bem legal. Outra coisa que eu queria falar, aproveitando que eu tô aqui tirando umas dúvidas, essa semana eu estive lá em São Paulo dando curso,
E vocês que são aí do Brasil e até de alguns outros países fora do Brasil que nos acompanham, percebam que aqui onde eu estou em Maringá, no Paraná. Quem não conhece, pesquisa, essa cidade linda, maravilhosa. Nós temos o costume de chamar os nossos bolos de tortas. Então eu cheguei lá no curso, o pessoal falou assim: Paula, lá em Maringá não come bolo, só come torta. E o que é a diferença do bolo para torta? Bolo é recheio entre massas. Torta é quando tem só uma massinha e já uma cobertura. Por exemplo, uma torta de limão, que a gente faz lá uma massa de bolacha e uma cobertura de um creme de limão. Aqui em Maringá, particularmente, chama-se muito os bolos, é assim. Se é um bolo simples, com pouco recheio, aqueles bolos mais antigos que não são molhados, são bolos. Se é um bolo molhadinho, bem recheado, são tortas. É costume aqui da nossa cidade de falar assim. Então, quando eu falo torta, na verdade são os bolos. Só são mais molhados do que os bolos assim mais secos, né? Que tem bolo de padaria, que às vezes é mais seco. Então, eles têm esse costume, tá? É sempre bolo que a gente faz, mesmo que eu fale que eu estou decorando uma torta, só para vocês saberem. Eu vi a Fernanda Aroni da Jade Confeitos por aqui, o Leandro Paris. Olha a Mona Lisa nos acompanhando do México, que legal. A Fátima já se inscreveu no canal do Alexandre, que legal. Vamos ver quem mais está por aqui. A Flávia, a Jennifer em São Paulo, a Adriana, Michele. Para fazer o ganache, qual a quantidade de chocolate e a quantidade de creme de leite? Depende para que você quer fazer ganache. Em geral, você coloca para cada 200 gramas de chocolate uma caixinha de creme de leite. Aí você vai olhar. Se você quer um ganache mais firme ou mais duro, você vai acrescentando ou diminuindo um pouco do creme de leite, tá? O legal é que sempre que você for fazer ganache, faça com chocolate de uma qualidade melhor, que dá um trabalho mais legal. Aqui em São Paulo, Bahia, também muitos falam torta, mas é cultural. Olha lá que legal. Então é da região, né? Tem uma encomenda de um bolo dourado, tem que tingir de laranja ou amarelo antes do chantilly para borrifar o corante dourado? Elza, não necessariamente precisa, tá? Porque quando você vai tingir de dourado, você vai pegar lá o álcool de cereais, colocar o corante dourado e tingir. Ou com a bombinha, ou com aquele spray que você vai usar. Então, o fundo pode ser branco, não tem problema. Desde que você perceba onde você borrifou e cubra o bolo bem legal para ele ficar bem douradinho, fica um bolo bem bonito, tá? Tem mais gente por aí. Oi, Paulo, o bolo da Mini está lindo. Queria saber se a cobertura pode ser feita com creme de nata ou tem que ser feita com chantilly. Patrícia, pode ser feito com creme de nata. Porém, quando a gente está fazendo o acabamento, eu particularmente uso nata sempre em alguns recheios. Então, para não ficar enjoativo, eu faço com o chantilly mesmo, né? E a diferença entre a nata e o chantilly, os dois dão um ponto de chantilly. Porém, o chantilly ele tem origem do leite, a nata ela tem origem do leite e o chantilly ele tem origem vegetal, né? Ele não tem leite na composição. Então tá aí a diferença. E ele pega o corante muito mais fácil, ele é preparado para isso, tá? Vamos ver quem mais tá aqui. Aqui no sul, tortas é feito pão de ló com manteiga ou margarina. Londrina, Tarinha, sou a Márcia de Barra Mansa, Rio de Janeiro. A Ana Paula perguntando qual o melhor recheio para bolo de andar. Na verdade, recheios não tem, a gente não vai ter recheios específicos. Esse recheio é melhor para uma coisa ou para outra. O que eu sempre ressalto é que bolos de pasta americana não podem ser muito úmidos, não podem conter muitas frutas, essas coisas, porque faz molhar e a pasta é feita de açúcar, não pode. Os outros bolos todos, a gente tem que ir se adaptando com o recheio que a gente mais gosta, com o recheio que mais sai. Porém, a gente tem que ter um recheio firme, independente se é bolo de andar ou se é um bolo normal. O importante é que o recheio esteja firme para aguentar aí o peso do bolo, tá? O Alexandre tá falando que... Ó, o marshmallow, alguém deve ter perguntado, o marshmallow pode ser feito com emulsificante ou com claras, tá? Ele tá respondendo ali alguém que deve ter perguntado.
Sobre o corante, gente, o corante ideal para trabalhar é o corante em gel, porque o corante em pó, às vezes ele não dissolve todo e fica aqueles pontinhos. O corante líquido, se a gente usar demais, ele pode desandar o ponto do nosso chantilly. Então, por isso que a gente usa corante em gel, tá? A Flávia perguntando, ó, quando o bolo é de pasta americana, pode deixar ele prensado antes da pasta na geladeira? Pode, ele pode passar de um dia para o outro na geladeira, porém você deve retirar ele um pouco antes para ele ficar na temperatura ambiente. Se a gente colocar a pasta direto no bolo gelado, ele vai transferir essa temperatura e a pasta pode começar a suar. Então o ideal é colocar ele em temperatura ambiente, tá? Vamos ver quem mais, deixa eu ler aqui. Paula, aqueles bolos esculpidos nos Estados Unidos, por exemplo, parece que não vão recheio. Devemos fazer assim aqui também. Se for um bolo esculpido, geralmente lá aqueles bolos que o Cake Boss faz, ele faz com aqueles flocos de arroz. Não tem como, gente. Tem gente que às vezes quer aquele bolo lindo, maravilhoso. Por exemplo, o bolo do Camaro, do Transformers lá, que o Cake Boss fez. Aí a pessoa chega lá, ela quer encomendar um bolo, mas ela quer que tenha morango, que seja molhadinho, que seja uma escultura. É impossível. Então tem coisas que realmente não tem que ter recheio. Acaba sendo um bolo mais artístico do que um bolo gostoso. Geralmente quem faz isso, esses bolos assim, faz o bolo comestível, mas depois faz um outro bolo mais gostoso para servir para o cliente, né? O Miguel aqui, ó. Boa noite. Fiz um bolo e coloquei no freezer. Após 30 minutos, o papel de arroz enrolou as laterais. Já tinha feito há umas 6 horas. Só coloquei no freezer porque estava muito quente a cozinha do salão. Miguel, eu não sei como foi o acabamento, mas toda vez, sem exceção, que nós fazemos um bolo com papel de arroz, esse papel de arroz ele tem que terminar em cima dele com acabamento de chantilly. Se ele não terminar, ele vai ter a umidade e ele vai enrugar. Quando ele enrugar, ele vai enrolar. Então, eu não sei se você fez esse acabamento, mas se você não fez, onde terminou o papel de arroz, pode ser na lateral ou em cima, tem que ter o acabamento de chantilly para terminar esse bolo, tá? Outros perguntando se eu uso gel de brilho em cima dos meus papéis de arroz. Pessoal, eu não uso gel de brilho. Por isso eu uso um papel de arroz já de qualidade, que eu compro todos lá na Paris Doces, tá? Inclusive eles entregam aí pro Brasil inteiro, para quem precisar. Não uso gel de brilho. O gel de brilho ele danifica, fica melequento, não gosto. O meu trabalho não tem gel de brilho, tá? Não tô falando para quem usa, daí é opcional, mas geralmente eu nunca uso gel de brilho, tá? A Jaqueline tá perguntando como congelar o chantilly. Jaqueline, não são todos os chantillis que podem ser congelados. O que eu uso pode ser congelado. Você congela, descongela ele e utiliza. Pode ser congelado batido? Pode, mas ele quando descongela, ele não fica com uma estrutura muito legal para acabamento. De repente você pode usar ele num recheio, colocar no mousse, não tem problema. Mas para acabamento o ideal é bater e já utilizar, tá? A Flávia, ó, é verdade que o bolo de pasta americana precisa ter várias camadas finas de bolo e pouco recheio? É verdade, Flávia, por quê? Se o recheio for muito grosso, quando tiver o peso da pasta americana sobre ele, o que vai acontecer? Esse recheio vai começar a vazar para os lados, aí fica aquela barriga feia em volta do bolo de pasta. Então, o ideal é o quê? Cortar em várias fatias bem fininhas e passar pouco recheio, como se estivesse passando uma manteiga no pão mesmo. Então, você faz lá 6, 7, 8 camadas de recheio, com um bolo bem fininho, que depois no final vai dar um trabalho muito mais bonito, muito legal, tá? O Douglas está perguntando, boa noite, Paula, tenho uma dúvida de como proceder com a venda do bolo feito em taça de vidro. Você pode ter alguma garantia do vidro para o cliente? Eu vendia os bolos na taça e já vendia a taça junto. Agora, eu, com muito corrido, não consegui ir lá comprar taça. Às vezes você compra a taça, não é do gosto do cliente. Então, o que eu faço? Eu estipulei um valor do quilo do bolo. O cliente traz a taça dele.
Então daí eu desconto o peso da taça e cobro o valor do bolo que estiver dentro da taça, mas aí o cliente tem que vir na semana anterior à data do pedido e deixar a taça dele aqui, tá? Do mesmo jeito para os porta-bolo, porque, gente, porta-bolo é só um V, né? Vai e não volta. Então agora, o cliente que quer um porta-bolo diferente, ele traz durante a semana e eu já faço o bolo daí pra ele, né, na boleira dele, tá? Vamos ver quem mais tá falando aqui. Manda beijo pra Nazaré das Farinhas, Valdirene e família tá assistindo. Olha que legal. Pessoal, eu quero todo mundo se inscrevendo lá no meu canal do YouTube depois, hein? É Paula Mello Cake Designer. Ó, a Eliane falando, congelei o Norcal, quando fui usar novamente não deu. É porque é um chantilly UHT, ele não é feito para ser congelado. Então a gente tem que observar bem isso daí, tá? Na embalagem dele vai falar se ele pode ser congelado ou não. Deixa eu ver mais aqui. A Thaís perguntando se eu não passo gel de brilho, eu já disse que não. Gente, que orgulho! Meu padrinho José Dalben tá assistindo. Beijo, padrinho. Beijo pra madrinha, pra todos que estão aí, tá? Eu tô com saudade, devendo uma visita. Qualquer hora eu vou aí ver vocês. Meus padrinhos de batismo. Olha só que legal. Vamos ver quem mais tá por aqui. Tcharam. Pessoal de São Paulo. Parabéns. Faça um bolo do Detona Ralph. Meu filho ama, acho que ele mesmo já decora. Só fica assistindo esses vídeos o dia inteiro. Olá, tem como fazer o bolo de andar de pasta sem prensar? Não, bolos de pasta americana eles têm que ser prensados, independente de ser bolo de pasta ou de ser um bolo só, tá? Tem que ser prensado, não tem jeito. Deixa eu ver mais algum aqui. A Isabel perguntando se pode congelar docinhos prontos. Pode congelar docinhos prontos. Você pode congelar e depois você tira um pouco antes. Aí você passa o confeito e entrega. Dá pra congelar assim, tá? Falando em docinhos, gente, pra quem ainda não adquiriu, a panela da Eletropag é a melhor panela de doce que tem, tá? Vamos parar de se queimar e vamos comprar essa panela. É um investimento muito bom pra quem pode aí parar de se queimar. A Rosilene perguntando se o Rick é bom. O Rick é bom. Porém, não é assim, né, dos melhores, mas ele é bom. Acrescenta um pouquinho de leite condensado ao bater que ele fica bom de trabalhar. Paulo, o recheio de nata pode ser usado no bolo de pasta americana? Não pode, porque para bolo de pasta americana nós temos que usar recheios que não precisam ser mantidos na geladeira. A nata é um recheio que precisa ser mantido na geladeira, então a gente não pode usar. Para bolos de pasta americana, a gente usa sempre recheios cozidos que não vão azedar. Por exemplo, doce de leite, ganaches, trufas, geleias, mas coisas que não precisem ficar armazenados na geladeira, tá? A Celeste do Paraguai, beijo, minha super fã, já veio aqui fazer curso com a gente, que legal. O Guto, de Teutônia, Rio Grande do Sul. Vamos ver quem mais está aqui. Sou de Minas Gerais, estou nos Estados Unidos, a Joselina. Alexandre, passa de novo seu canal aí, amigo. O pessoal tá perguntando aqui. Pra quem não pegou o canal dele, pessoal, é só ir ver depois o vídeo que já, a hora que terminar aqui, ele já tá inteirinho no meu Face. Vocês já vão achar o canal dele aí, tá? Pessoal de Belo Horizonte, eu já consegui o local para dar o curso aí. Só tô esperando a minha agenda aqui do meu programa Arte Gourmet da Record para mim poder ver que dia que eu vou conseguir ir até aí. Mas já tem local, já tá ficando bom o negócio. Loguinho eu estou aí, tá? Paula, nata, eu posso pôr frutas frescas ou geleia caseira? Pode sim, pode. Eu sempre uso a nata com frutas frescas e fica bem legal, tá? Fala novamente o nome do chantilly, pessoal, é Pastry Pride. Pastry é P-A-S-T-R-Y-P-R-I-D-E. Pastry Pride. Beijo pra Limeira, beijo pra Belém. Vamos ver quem mais está aqui. Tcharam. Bom, pessoal, acho que já deu para dar uma ajuda. A Roseli Almeida do Japão. Paula, pode colocar leite condensado em qualquer chantilly para bater? Na maioria, sim. Você só tem que tomar cuidado com a quantidade. De repente, se você colocar demais, pode perder o ponto, tá? Mas não é
Não que não possa colocar, pode sim. Paula, por favor, me dê uma dica para que o bolo não fique estufado no meio quando assa. Pessoal, o ideal é não untar a forma para pôr assar, tá? Isso daí já ajuda. Não untem a forma, só coloquem daí o papel no fundo, como eu já ensinei para vocês. Bom, eu acho que já deu para dar uma ajudinha. Para quem ainda tem dúvida ou tá chegando agora, entrem novamente daqui a pouquinho no meu Face, assistam o vídeo novamente, tem bastante dúvidas aí que eu tirei para vocês, tá? Entrem no meu canal do YouTube, no canal do Alexandre, que tem muitas coisas legais sobre chocolate lá, vocês vão aprender muito com ele também. Beijo, boa noite, preciso dormir um pouco, tô até com olheira, ó, tá? Semana que vem aí vem cheia e amanhã eu tenho 17 bolos para fazer com a graça de Deus. Fiquem com Deus, bom descanso, boa noite para vocês.